Estou aqui mais uma vez para a glória de Jesus Cristo, fazendo a obra conforme a vontade de Deus, falando das maravilhas de Jesus Cristo, né? Das boas novas, como eu sempre tenho dito aqui, né? Das boas novas de Cristo. Aliás, só somos salvos assim, né? Pelo sangue do Cordeiro. Só existe um nome: Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. E é por isso que ele fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque só existe este nome. Eu já falei dessas coisas aqui, né? E sempre é bom estar lembrando, falando dessas coisas para que o povo de Deus venha se despertar, né? Não adorando outros, né? Como a gente vê por aí. Hoje eu quero ler aqui em Lucas, a partir do versículo 21. Vou começar aqui do versículo 5, na verdade. Eu esqueci de colocar na descrição isso, né? Que é a partir dos versículos 5, mas tá aqui, em nome de Jesus. 21, 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribado. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Mas o fim não será logo. É bom deixar bem claro, né? Porque, irmão, ainda dá tempo. Como Cristo está falando aqui, né? Após essas coisas, que ainda o tempo não será logo. Sei que tem muita gente por aí desanimado, achando que não dá tempo. Mas hoje Cristo me trouxe aqui para falar essas palavras. Que ainda o fim não será logo. Dá tempo ainda de se arrepender. Mas não é só falar, né? Só falar é muito fácil. Nós precisamos provar isso para Deus com as nossas ações. Se ajoelhar, orar muito na presença de Deus, chorar muito na presença de Jesus Cristo, pedir muito perdão. E a gente realmente é provado nisso. Porque, irmãos, as coisas de Deus não é somente com palavras, né? Nós somos provados pelas ações. E ainda dá tempo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Quer dizer que ainda dá tempo.
Porque ainda a gente não está vendo esses grandes sinais no céu. Não é? Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores, por amor do meu nome. Deus está falando dos finais dos tempos. Deus não está falando que essas coisas iam acontecer lá com os apóstolos naquela época, não. Está falando agora, dos finais dos tempos, né? Quando, antes de acontecer, né? Mas, aqui ó, vou ler de novo. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores, por amor do meu nome. A porta é estreita, né, irmão? Mas a gente precisa estar sabendo dessas coisas para que quando acontecer, a gente está ciente e não vir desistir. Não é? E vos acontecerá isso, mas para testemunho. E ele não está falando, e se acontecer isso? Não, vai acontecer isso. Jesus está falando aqui, e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Eita glória! Nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Assim como foi com Jesus, né? Ninguém achou em Jesus culpa, mas por ciúmes, né? Por ciúmes e por medo de perder lá o poder, foi que crucificaram Jesus. Mas não puderam provar coisa alguma contra ele. E assim também vai ser com os filhos de Deus. E até pelos pais, e irmãos e parentes e amigos serem entregues, e matarão alguns de vós. Olha a coisa como é séria. Né? Nem nessa hora a gente vai poder desistir do poder de Deus, da nossa fé com a nossa vida com Jesus. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Eita, glória a Deus. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Alguns, né? Alguns, quer ver? E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Mas Deus fala aqui, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, nenhum de nós vai ser perdido, espiritualmente falando. Não é? O importante é a nossa vida para com Deus. É disso que Deus está falando, que não perecerá nenhum fio de cabelo da nossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Eita glória! Na vossa paciência.
A gente vai ter que ter muita paciência e fé em Deus para não perder a nossa vida para com Jesus Cristo. E na vossa paciência, ele fala, possuir a vossa alma. Eita glória! É muito bom que a gente venha saber dessas coisas. Tá preparado. Mas se a gente não estiver preparado, o que pode acontecer? Né? Quem não está preparado, é claro que vai desistir. Quem não conhece a palavra de Deus, é muito fácil desistir. Eu que o diga, se não fosse a palavra de Deus, com certeza há muito tempo eu já teria desistido. Pelas provações que eu passei. E passo, né? Só os 10 dias que eu fiquei sem dormir, vendo o diabo passeando dentro da minha casa, com um monte de demônios, se arrastando como cobras, não deixava eu dormir. Eu começava a cochilar, ele me acordava não, me cutucava, quase que me arrancava da cama. Era só os trancos que eu sentia e só Deus na causa. Foram 10 dias de prova, sem dormir. Né? No final das contas, se não fosse Jesus, eu realmente não teria aguentado. Porque a gente fica 2 dias sem dormir, a gente já fica meio perturbado. Isso aí imagina 10 dias. Eu sou só um homem. Imagina então Jesus, que foram 40 dias. 40 dias sendo provado pelo mal. Só quem passa é que sabe. Eu não suportaria mais nenhuma hora, eu acho, depois daqueles 10 dias. Realmente foi Deus que me libertou da loucura. E hoje eu estou aqui, pela glória de Deus, falando da palavra de Deus. Falando das coisas boas de Jesus Cristo, que é a salvação. Mas quando virdes Jerusalém cercada do exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Irmãos, quando Jesus fala, mas quando virdes Jerusalém cercada, Jesus não está falando lá da Jerusalém, da cidadezinha de Jerusalém aqui. Né? Não é essa Jerusalém que Deus fala. Jesus está falando do povo dele. Do povo de Jerusalém. Do povo. Mesmo nós que estamos aqui, alguns, né? Que estamos por aqui. É o povo, não é aquela cidadezinha lá não, cercada. É o povo de Jerusalém. Dá para entender um pouco melhor. Né? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Depois de todas essas coisas é que vai ainda vir a desolação. Então ainda tem um tempo para a gente se arrepender. E a gente tem que vigiar, porque também tem o caso da gente partir desse lugar, né? Tem uns que tem tempo, tem outros que ainda não tem muito tempo. Ninguém sabe a hora que vai. E também depois daqui a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então o melhor é que se arrepende dos pecados o quanto antes possível. Não é? Então os que estiverem na Judéia,
que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entre nele. Porque dias de vingança são estes. Olha isso. A desolação são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Jesus teve que passar pelas coisas que estavam escritas. Ele chegou a suar sangue de tanta tristeza no coração, de tanta dor de saber o que ele ia ter que passar. E quando ele foi para o Monte das Oliveiras orar para que Deus, passasse dele esse cálice, quer dizer, para que Deus livrasse ele dessas coisas, então veio um anjo consolar. E com certeza o anjo falou para ele que não tinha jeito, ele teria que passar por isso. Aí ele começou a suar sangue. Imagina você saber o que você vai passar, ainda logo ele que sofreu por todos nós. O sofrimento foi muito grande e ele sabia que ele ia passar. Né? E essa vingança vai vir sobre o mundo, vai vir sobre todos. Então a gente tem que estar muito agarrado em Deus, muito revestido do poder de Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Não é? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E se aconteceu com Cristo, pode também acontecer com alguns de nós. Nós não sabemos. Né? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá sobre este povo. E ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, irmão, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, dos mais urgentes possível, para que a gente, pela misericórdia de Deus, seja livre de todas essas coisas. Porque Jesus mesmo falou que não entra lá nos reinos do céu de qualquer jeito. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. A coisa vai ser séria. Não é querendo assustar ninguém. É o que está escrito aqui. Para que a gente esteja preparado. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Eita glória! Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória.
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção já está próxima. Só depois da desolação. A gente sabe que agora é o princípio dessa desolação. É o princípio. E o tempo ainda não será agora. O tempo do fim ainda não será agora. Ainda tem que acontecer todas essas coisas. Por isso que eu falo, ainda dá tempo. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começaram a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as de perto, está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. A palavra de Deus não mente. Então, como a gente pode explicar isso daqui? Se for falar de geração, quer dizer, de pai para filho, né? Se for falar dessa geração, já se passaram quantas gerações depois de Cristo? Só foram 2024 anos que a gente sabe. Não é? Mas essa geração que Deus fala aqui é o povo, desde o princípio da criação até o final. Esta é a geração que Deus fala. Não passará esta geração até que tudo aconteça. Né? Do princípio ao fim é uma geração. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e de todos os cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Embriaguez que Deus fala aqui não é só bebida, né? Embriaguez que Deus fala é andar na loucura por aí, fazendo, né, o que dá na telha, fora dos caminhos de Deus. Isso é embriaguez na palavra de Deus, se embriagar dos pratos de lentilha, né? Como fez Saul, né? Andou de qualquer maneira, né? Não foi só um prato de comida. Jesus fala na palavra, não é o que entra que mata, é o que sai. Né? É o que aprende, é o que você vive, é o que você faz. Foi esse o prato de lentilha que Saul comeu. Das glutonarias, das bebediças, do pecado. Porque o que entra não pode matar. Né? Comida alguma que você come pode matar, a não ser que esteja envenenado e você não esteja em Deus, né? Aí você pode morrer. Mas se você está em Deus, ainda assim você não morre, não é? E o que Deus quer falar aqui na palavra é isso. Olhai por vós mesmos, que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, de cuidados da vida. Cuidados da vida. E venha sobre vós o improviso daquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
esse laço, né? Esse laço, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Todos. Então, se a gente não tem conhecimento da palavra, como que a gente vai sobreviver a todas essas coisas? Né? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está em pé, andar nos caminhos de Deus, orando e vigiando. Se não for assim, não tem como evitar esses tropeços. Por isso que a gente vê por aí, até de admirar, né? Que a gente vê umas pessoas aí fazendo maior sucesso aí, cantando, pastores famosos e tal. Daqui a pouquinho, pumba, desiste. Cai no deserto. Porque não tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem temor. Quando você tem temor, você pensa 10 vezes antes de fazer qualquer coisa. Por isso é importante ler a palavra de Deus, pedir para o Espírito de Deus nos revelar, nos mostrar todas as coisas. Porque não é com estudos por aí do homem, não. Não é isso. A palavra diz que a letra mata. Pode saber a Bíblia de cabo a rabo, todos os versículos, onde tem cada ponto. Mas se não tiver o Espírito, esquece. A letra mata. Nós precisamos entender o que nós lemos com o poder do Espírito Santo. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Inveja é uma coisa terrível, né? O poder, a riqueza, porque é o que eles tinham, né? Poder, riqueza. E eles tinham medo de perder todas essas coisas. E mesmo sabendo que era Deus, né? Alguns sabiam, não se converteram para não perder, né? Para não perder lugar lá. Por isso que Deus fala na palavra: vende tudo o que tem, reparte com os pobres e me segue. Mas o povo está atrás de estudar que nem um doido por aí, para fazer isso, fazer faculdade, para ser isso, para ser aquilo, para ganhar dinheiro. Será que é isso mesmo que Deus quer? Ele não fala para a gente, vende todas as coisas, né, que tem, todas as riquezas que tem. Divide com os pobres e me segue. Uma vez Jesus pregando, falando a verdade, por uma multidão de discípulos que estavam seguindo ele. Eu já falei disso aqui. Falando a verdade, sabe quantos sobraram?
só os 12. E ainda um só, né? Um ali ainda era o traidor, mas ficou até a hora certa. Até a hora de trair Jesus. Porque a verdade, né? O povo não aceitava a verdade. E hoje não é diferente. Você pode ver uma gravação, uma live dessa daqui. Quantas pessoas vão querer ouvir? Poucas. Não é? Porque não aceita a verdade. Não tem o Espírito de Deus. E aí quando começa a se falar dessas coisas, não aceita, porque não tem Espírito, não tem nome escrito lá. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. E estava, pois, perto a festa dos pães, chamado Asmos, de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurar como matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era o número dos 12. E falou com os príncipes dos sacerdotes e com os capitões de como lhos entregaria. Eita! Os quais se alegraram e convieram em lhes dar dinheiro. Dinheiro é uma peste, não é mesmo? Dinheiro destrói. A gente tem que vigiar muito, muito. Tem que vigiar muito. Porque é o que acontece, né? Quando você começa a ganhar dinheiro, você tem muitas coisas para fazer, muitos negócios a tratar, né? Muito dinheiro para ir passear e acaba se esquecendo das coisas de Deus. Como eu disse agora mesmo. E ele concordou e buscava oportunidade para los entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram: Onde quereis que a preparemos? E ele lhe diz: Eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o e até em casa, e em que ele entrar. E dizeis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Coisa maravilhosa, né? Jesus, ele previu, né? Todas essas coisas, ele via todas as coisas. Até mesmo o que ia acontecer, e hoje não é diferente, né? Ele é Deus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus já sabe de antemão de tudo que vai acontecer. É uma coisa espetacular isso, né? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Glória a Deus. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra nos reinos de Deus. Não comereis mais até que ela se cumpra nos reinos de Deus. Até que a Páscoa se cumpra nos reinos de Deus. Glória a Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai
reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Não, vou ler de novo. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Glória a Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu-lhes e deu-lhes, dizendo: isso é o meu corpo, que por mim é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, derramado pelo povo da terra, derramado por vós. É por isso que devemos se converter verdadeiramente. Porque todos que não se converterem vão ter culpa no sangue de Jesus. Não só no de Jesus, mas de todos os que passaram pela terra e perderam a vida por causa da obra de Deus. A palavra diz que desde Adão, né, desde Caim, não, desde Abel até Zacarias. Desde Abel até Zacarias. Imagina o sofrimento de quem ficar, né? De quem ficar, que não subir para os céus. Que a coisa é mais séria do que se pode imaginar. Mas eis que a mão de quem me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Ai, ai. Ai daquele homem por quem ele foi traído. Judas, no caso. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Imagina o desespero, de cada um ali. Porque Jesus não falou quem era aquela hora. E ainda que falou, depois ainda não entenderam, Só entenderam quando viram Judas lá na frente daqueles que foram trair, Jesus, que foram buscar a Jesus para crucificação. Foi ali que eles entenderam quem era o traidor. Ainda que Jesus falou na ceia, não entenderam. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Eita! E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como menor. Como Jesus foi, o menor, ele que servia, não foi servido. A quem governa como quem serve. A quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Eita glória! Os exemplos que Jesus dava. Então a gente tem que tomar muito cuidado dentro da igreja, Não é porque tem diácono, não é porque tem presbítero, não é porque
tem lá os que servem a igreja que o pastor não vai fazer nada. Que o pastor não pode pegar uma vassoura e limpar. Não é? Que Jesus não está falando aqui? É, irmão. A coisa é estreita. O pastor está lá só mandando, bonitão lá, ele que não abre os olhos para ver. É ele que não pega lá uma vassoura e vai trabalhar. Porque nós viemos para servir, não para ser servido. E Jesus está bem de olho em todas essas coisas. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando isso como exemplo. Lavou os pés para que a gente venha aprender a ser servo e não governador. Olha a palavra. A gente veio ser servo. Pelo menos quem é de Deus, né? Quem não é, governa lá. Deixa governar. E disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Pedro, todo esse tempo que estava com Jesus, Jesus já estava aqui, para ser entregue, e ainda ele não tinha se convertido. Olha quanto tempo ele passou com Jesus, 3 anos, e ainda não tinha sido convertido. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Eita glória! Mas Jesus sabia em quem ele podia confiar, né? Pedro ia se converter como se converteu, mas demorou. Imagina nós, né? Jesus nem aqui está. Está invisível, claro, né? A gente sabe. Mas a palavra está aqui. Jesus ensinava os discípulos, né? Esclarecia todas as dúvidas, porque ele estava ali para isso. E Pedro passou 3 anos com Jesus e ainda não tinha sido convertido. Olha como é sério a coisa. A gente precisa vigiar muito. Por isso, devemos, mais uma vez vou falar, ler muita palavra, pedir para o Espírito de Deus nos converter, nos mostrar a verdade. Vou até ler de novo. Mas vou ler o 31. E disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Quer dizer, provar, né? Como Cristo foi provado. A gente não sabe quanto tempo ele ia ser provado. Cristo foi 40 dias. Mas Jesus rogou, porque Jesus sabia que Pedro não ia aguentar. Porque ele não estava convertido. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quando Jesus partiu, ele deixou confiadamente a igreja na mão de Pedro. Né? E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Eita glória! Mas não estava, né? Ele pensou que estava, né? Assim como muitos pensam que está convertido dentro da igreja e não estão. E aí vem uma prova, desfalece e cai lá no deserto.
como aconteceu naquela época, né? Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues o que me conhece. Antes que 3 vezes negues que me conhece. Jesus sabe de todas as coisas, né? Jesus sonda os corações. Não adianta, irmão. Pode estar aqui, pode estar lá no último, lá no inferno. Lá. Pode estar lá no céu, onde for. Jesus sonda os corações. Ele sabe exatamente qual vai ser a nossa reação diante de muitas provas. Ele rogou por Pedro, porque ele sabia que Pedro não suportaria aquela prova. Mas com certeza depois, né, quando Pedro se converteu, ele passou por provas. E aí sim, ele venceu. E tem muita gente dentro da igreja que não está preparado. E disse, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-lhes por ventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Porque Jesus, antes de ir para as cidades que ele ia pregar, então ele mandava os apóstolos, né? E muitos discípulos ir à frente, né? E abrindo caminho. E aí agora ele perguntou aqui. E disse-lhe, quando vos mandei sem alforge ou sandálias, faltou porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Eita glória! E disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e como os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Porque Jesus está cansado de violência, né? Porque a espada que Jesus estava falando é a palavra de Deus e não a força do braço do homem, da violência. Né? Aí a gente vai ver isso mais para frente aqui, o que vai acontecer. E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Olha o que Deus falou, né? Jesus. Orai para que não entre em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Eita glória! Não era fácil, né, gente? Fala sério. Jesus chegou a suar sangue. Como a gente sabe, né? Que vai falar aqui. E pondo-se em agonia, orava mais intensamente. Eita glória! E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eita glória! Só Deus mesmo sabe o que ele passou, né? Esse era o desespero de dor de saber o que ia passar. Chegou a suar sangue. Meu Deus do céu, não é? E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Olha a falta da oração, né? Eles não oraram, porque dormiram, né? Devia estar muito cansado e também de tristeza dormiram, como diz a palavra, e não oraram. Estando eles ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante deles, e chegavam-se a Jesus para o beijar. Eita glória! E Jesus lhes disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Eita glória! Essa foi a traição com um beijo. Ai desse, né? E vendo o que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. Olha a falta da oração, né? Os discípulos foram lá e feriu, né? Maico, acho que foi Maico o nome dele, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Falta da oração. Muitas vezes a gente deixa de orar e pensa que isso não faz diferença, mas faz muita diferença. Se eles tivessem orado, não teria acontecido isso. E respondendo-lhe, Jesus disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Eita glória! O que será que passou pela cabeça desses que viram esse milagre ali? Nessa hora, né? E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Essa é a vossa hora e o poder das trevas. Por isso devemos orar. Mais uma vez falo, né? Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não o conheço. Imagina que Jesus Cristo estava ali, só ouvindo, né? Jesus Cristo estava ali só ouvindo essas coisas que Pedro estava falando. E Pedro nem tinha se ligado ainda. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhes tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Como a gente não está preparado, né? Às vezes a gente pensa que está. Mas na hora da morte, né? Porque se Pedro fala que é de Cristo, com certeza eles iam atar Pedro e
De repente até também, né? Ser crucificado lá, ser morto de qualquer jeito. Mas para que se cumprisse a palavra, ele saiu de lá vivo, né? Ele traiu Jesus, mas saiu vivo para acabar a obra que tinha começado, né? E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntaram-lhe, dizendo, profetiza-nos, quem é que te feriu? Zombando dele, né? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao concílio. Ele os perguntava, se tu és Cristo, dize-nos. E ele lhes replicou, se vos disser, não crereis. Porque ele já tinha dito tantas vezes, né, e ninguém creu. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Aleluia. E disseram todos logo, e és tu filho de Deus? E ele disse, vós dizeis que sou. Então disseram, de que mais testemunha necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Disse, falou a verdade, né? E ninguém creu. Por causa dos ciúmes, né? Da ganância, do dinheiro, como eu disse. E levantando toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar... Olha o absurdo. Proibindo dar tributos a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, tu és rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, tu o dizes. E disse Pilatos, os principais dos sacerdotes e a multidão, não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo alvoroço ao povo, ensinando por toda a Galileia. Aliás, por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou-lhe se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito de que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhes faria algum sinal. Interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes com seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilatos, porque não achou culpa nele, né? E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois de antes estavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados do povo, disse-lhe, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nenhuma culpa. Imagina isso. Nenhuma culpa. Nem mesmo Herodes, porque ele vos
porque a ele vos meti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei e soltarei. E era-lhes necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui a este, e solta-nos Barrabás. Um dia isso daqui vai ter um preço muito alto, né? Porque eles crucificaram a Jesus e soltaram um homicida. Isso aqui vai ter um preço muito alto. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. E falou, pois, outra vez Pilatos: querem soltar a Jesus? Querendo soltar a Jesus, desculpa. Mas eles chamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigar-o-ei e soltarei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos seus principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. Eita! E soltou-lhes, pois, fora, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Só Deus, né? E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Jesus já não tinha mais condição nenhuma de carregar nada, né? Já tinha apanhado tanto, já tinha sido espancado tanto que ele não tinha condição nenhuma de levar, né, aquela cruz. E seguia grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. É muito importante isso. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes. Os montes são os poderosos, espiritualmente falando. Então começarão a dizer aos montes, aos poderosos: cai sobre nós, quer dizer, acaba com a nossa vida, né? Nos tira daqui. E aos outeiros: cobre-nos, porque se ao madeiro verde, quer dizer, se a Jesus fizeram isso, o que se fará então com o seco, quer dizer, com o povo, né? Então conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à esquerda e outro à direita. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam deles, dizendo aos outros: salvou.
Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo o outro, repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus? Eita glória! O malfeitor, vendo Cristo naquela situação, creu que ele era Deus. Né? Olha a fé o que faz, né? Olha o que faz a fé. Ele era um bandido, mas ele reconheceu que Cristo era Deus. E isso foi um preço de vida, né? Salvou a própria vida por isso. E respondendo, porém, outro, repreendendo, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Eita glória! Olha o preço da fé, né? Um bandido lá na cruz, pendurado, morto, espiritualmente falando. Mas aquela hora, creu em Jesus Cristo. E recebeu vida, e Jesus falou, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Eita glória! É uma coisa maravilhosa, né? Eu estou aqui pensando. Que coisa linda foi isso. Meu Deus do céu. Um condenado lá. Né? Na mesma situação os três estavam. 2 se salvaram. Deus, né? Porque é Deus... E o que creu em Deus, mesmo sendo condenado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a nossa língua. Quando a gente vê um ladrão, quando a gente vê, né, a gente não sabe o que foi que se fez, que eles fizeram. Exatamente o que foi que eles fizeram. Diz que eram 2 ladrões que estavam lá para ser condenado. Devia ser por coisas muito sérias, né? Porque foram condenados à morte. Mas Jesus deu a vida para um deles que creu. E assim também é hoje, né? Muitos bandidos por aí, muitos que a gente não sabe, né? E a gente não deve julgar por causa disso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Quer dizer, já não tinha mais o porquê homem nenhum interceder para Deus por nós. A partir daquela hora, o véu se rasgou, né? E a gente agora tem direito em orar direto a Deus. Antes precisava de sacerdotes, né? De homens para orar. E a partir daquela hora, o véu se rasgou. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Eita
Eita, glória a Deus, que coisa linda, né? A palavra de Deus. Até aqui que eu queria ler, onde Deus tocou meu coração. Está sendo, sei que muito importante ser gravado essas coisas, né? Deus já tocou fortemente no meu coração, dizendo essas coisas. Que é muito bom estar gravado isso, né? Para que muitas pessoas venham ouvir, né? E a gente conta com os irmãos para que venha compartilhar essas obras. Porque eu não estou falando das minhas palavras, mas eu tenho lido como os irmãos têm visto, né? Têm visto. E para que venha alcançar mais, né? Mais vidas aí. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E eu espero, irmão, que cada um faça a sua parte, em nome de Jesus.